Então, essa aula, gente, trata sobre a equação de Monod, certo? A gente vai falar, dentro de equação de Monod, como fazer uma interpretação da fase exponencial de crescimento, tá? Deixa eu pegar aqui o pointer. Essa equação aqui é uma equação foi desenvolvida por Monod empiricamente, tá? Então, a gente não tem o desenvolvimento dela para mostrar para vocês, porque é uma equação empírica. E ela tem sido bastante empregada para explicar a relação justamente entre a concentração de S, que a gente consegue até ver aqui no gráfico, ó. Então, a gente vê a concentração de S aqui no eixo X, tá vendo? Concentração de S, que é o substrato, né, no meio, versus aqui no meu eixo Y, a velocidade específica, tá? Que vocês já conhecem, o μ. Tá? O μ de X, velocidade específica de crescimento, né, ou de reprodução do micro-organismo. Então, essa aqui é a equação de Monod, onde o μ, você já conhece, né, a velocidade máxima específica de crescimento, ou reprodução. O Ks é a constante de saturação, tá? Aqui a gente tem o μ máximo e o S, né, é o substrato, certo? E o que eu quero que vocês observem aqui é a semelhança, né, da equação de Monod, essa equação que a gente está vendo agora, a gente acabou de ver no slide anterior, com essa daqui. Essa equaçãozinha amarelinha aqui, ó, você já conhece muito bem, tá? A equação de Michaelis-Menten que a gente viu na primeira unidade, tá? Olha a carinha dela aqui, ó, essa equação amarela, tá? Vejam que nas duas equações, o crescimento da biomassa, né, o crescimento aqui, no caso, a gente está falando de enzima, né? E aqui na esquerda a gente está falando de biomassa celular, tá? Nesse caso aqui da primeira equação, ó, o crescimento da biomassa é dependente da disponibilidade do nutriente. A gente também viu isso lá na Michaelis-Menten, não foi? Né, a velocidade de trabalho, né, da enzima dependia da disponibilidade de nutriente, que tanto em Monod a gente chama o nutriente de S substrato, quanto na Michaelis-Menten a gente também chamava de S substrato, tá? Então vejam aqui, para representar a nossa velocidade específica de crescimento, a gente utiliza o μ, temos até o μ máximo aqui. Lá na equação de Michaelis-Menten a gente utilizava o V e V máximo. E nas duas a gente tem essa constante, tá? Também, ó, aqui no caso Ks no Monod, e a gente tinha Km, que era a constante de Michaelis-Menten, na equação de Michaelis-Menten, certo? Quando estamos em condições de limitação de nutriente, a velocidade específica de crescimento vai reduzindo até cessar completamente o crescimento, em condições de exaustão de nutriente, tá? Por quê? Porque o crescimento da biomassa é dependente aí da disponibilidade de nutriente, tá? Então, em condições de limitação, a minha velocidade realmente vai se reduzindo. O que o Monod quis descrever com essa equação? Exatamente isso aqui que a gente está falando, tá? Exatamente a junção aqui dessa primeira frase com essa segunda. Então, Jacques Monod, em 1942, propôs essa relação matemática para descrever justamente esse efeito do crescimento limitante em função da taxa específica de crescimento, tá? Que é o que a gente tem aqui nessa equaçãozinha. Lembrando que tanto como a gente viu na Michaelis-Menten, tanto agora com o Monod, o meu crescimento da biomassa, né, então a minha velocidade específica de crescimento, meu μ, é dependente aqui desse S, tá? De ter um nutriente. Em limitação, o μ vai reduzindo até cessar completamente o crescimento, tá? No caso aí dessas condições de exaustão de nutriente. Vejam que a expressão de Monod ela é formalmente igual à expressão de Michaelis-Menten. Né? E aí eu quero que vocês se lembrem como a gente fazia a leitura também do Km no gráfico, tá? Olha só, aqui a gente tem um gráfico no eixo X, né, com o meu substrato, minhas concentrações de substrato aumentando, versus aqui no meu eixo Y, o μ, né, então a minha velocidade de crescimento aí da biomassa, crescimento celular, tá? Presta atenção, aqui, né, na figura 2, está representada a equação de Monod. E se a gente for pensar no significado de Ks, e eu quero que vocês se lembrem também do significado de Km, então vamos pensar aqui no significado de Ks,
que pode ser deduzido fazendo-se S igual a KS na equação de Monod. Então, vamos lá. Se aqui na equação de Monod a gente fizer S igual a KS, então a gente colocar um S aqui no lugar de KS, eu vou ter um S sobre S mais S. Então, um S sobre 2S. Cortando S com S, eu fico com 1 sobre KS. 1 sobre 2. Desculpa, 1 sobre 2. Tá? Porque vai ser o substrato aqui no lugar do KS. Então, eu vou ficar com S sobre S mais S, 2S. Os S morrem. E eu fico com Mi máximo igual a Mi de X igual a Mi máximo dividido por 2. Tá? Então, eu vou ter que o meu Mi é igual a Mi máximo vezes 1 sobre 2, ou seja, Mi máximo sobre 2. Que é exatamente o raciocínio que a gente fazia lá em Michaelis-Menten. Vocês se lembram? Que para a gente fazer a leitura do meu KS aqui, eu teria que pegar a metade, exatamente isso daqui, ó, a metade do meu Mi máximo. Então, é isso que eu vou fazer aqui no gráfico, olha só. O meu Mi máximo, vamos ver aqui, né, como é que está esse exemplo aqui, ó. A gente tem aqui 0,10, então quer dizer que está contado 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, esse Mi máximo, o Mi máximo aqui é 0,14. Se é para fazer Mi máximo dividido por 2, eu vou pegar a metade de 0,14, que vai ser 0,07. E vamos localizar ele aqui. Se aqui é 10, aqui é 0,10, aqui é 0,08, 0,06, 0,07 aqui. Então, aqui, ó, tá até escritinho aqui, ó, Mi máximo dividido por 2. É nesse ponto que eu vou riscar aqui, ó, até a minha curva. E eu vou ler no meu eixo X, no mesmo eixo eu vou ler o substrato, eu vou ler no meu eixo X o valor do meu KS, que vai ser, esse aqui é 0,5 e aqui é 1, o valor que eu tenho aqui é 0,6, tá? Então, é o que está justamente assinalado aqui na figura, tá? No meu Mi máximo dividido por 2 deu 0,07, que foi nesse ponto aqui, e eu li o meu KS 0,6 miligrama por litro, que é a mesma unidade aqui, ó, do meu substrato, certo? Então, vocês perceberam que foi o mesmo raciocínio que a gente fazia para ler o KM lá, né, na unidade 1, na equação de Michaelis-Menten, né? Então, por isso aqui, a expressão de Monod é formalmente realmente igual à expressão de Michaelis-Menten, certo? De novo, né, a gente tem aqui as duas, tá? A constante de Monod, o KS. Então, é a concentração do nutriente limitante para o qual a taxa de crescimento é metade da taxa de crescimento máximo. Foi isso que a gente acabou de ver, não foi? KS é a concentração do nutriente limitante para a qual a taxa de crescimento é metade da taxa de crescimento máximo. A gente não fez justamente isso no gráfico anterior? Mi máximo dividido por 2, Mi máximo era 0,14, a gente pegou metade, que é 0,07, e daí a gente fez a leitura do KS. O que representa? Né? Ele representa a afinidade do organismo com o nutriente, do organismo para o nutriente. Os valores de KS e Mi máximo dependem do micro-organismo, tá, gente? Além de depender do micro-organismo, vai depender do nutriente limitante. Que nutriente é esse? Do meio que a gente está usando, o meio de cultivo. E de fatores também ambientais, como temperatura, pH, etc. Tá? Geralmente, os valores são baixos, tá? Menor que 0,1 grama por litro. E vale fazer a observação que, se a gente tem um excesso de substrato, então se S é muito, muito, muito maior que KS, então vamos olhar aqui para essa equação. Se a gente fizer S muito, muito, muito maior do que KS aqui, então S é muito maior do que KS. KS, um número pequeno somado a um número grande, o KS vai sumir, o S cai o S de cima com o S de baixo, e eu fico com Mi igual a Mi máximo, tá? Então, quando eu tenho uma quantidade de substrato grande, né, em excesso, realmente o meu Mi, né, a minha velocidade vai ser a máxima, tá? Que é o que está dizendo aqui, ok? E a cultura se encontra na fase exponencial de crescimento, tá? Dentre as fases de crescimento todas que a gente viu, fase lag, fase log, fase de morte, a gente sabe que qual é a fase que a gente tem? É a fase exponencial, onde a gente tem aí uma quantidade em excesso, né, sobrando, uma quantidade à vontade de substrato, tá? É onde realmente eu tenho que o meu Mi é igual ao meu Mi máximo. Isso aqui também já foi falado.
né? Mas fica aí, agora tendo a equação de Monod, a gente consegue enxergar melhor isso, tá? Porém, gente, a gente tem que falar de outros modelos, porque a expressão de Monod é um modelo que não leva em conta o efeito inibidor, tá? Essa inibição, né, pode ser feita tanto pelo substrato quanto pelo produto formado. Então, essa não é a única interpretação referente a uma tal condição ideal de cultivo, tá? É muito comum, na verdade, acontecer uma inibição. Aqui nesse gráfico ele está mostrando uma inibição pelo substrato. O que está acontecendo aqui? A gente tem no eixo X aqui a concentração de nutriente, S. Então, Niki, né, Niki, que enquanto a concentração de substrato está aumentando, a gente tem um aumento aqui, ó, de células, né? De total aqui, crescimento total, tá? De células. Ok, faz sentido. Quanto mais eu aumento o nutriente, mais célula eu tenho sendo produzida. Quanto mais eu aumento o substrato, o nutriente, mais eu tenho célula sendo produzida. E isso vai acontecendo até um ponto que isso já não é verdade mais, tá vendo? Ó? Eu aumento a concentração de substrato, porém eu já não tenho essa resposta tão direta de aumento de concentração de célula. Na verdade, está caindo aqui. Aqui já começou, a gente começa a detectar aqui a inibição pelo substrato, certo? Então, a equação de Monod, ela não leva em consideração esse efeito. Então, por isso a gente tem que ver outros modelos que vão levar a inibição, seja pelo substrato, seja pelo produto, em consideração, certo? E como eu até adiantei para vocês no slide anterior, essa ausência de inibição não é comum, tá? O mais comum é realmente que haja a inibição, tá? Então, aqui o slide fala, ó, a ausência da inibição, na verdade, é uma situação um pouco comum na prática, principalmente durante o cultivo descontínuo, onde há um crescente acúmulo de metabólitos que acabam interferindo desfavoravelmente sobre o metabolismo e crescimento microbiano. A gente viu, quando a gente estudou lá, né, as diferentes fases de crescimento, que realmente, com o acúmulo de metabólitos, como que esse acúmulo de metabólitos acaba interferindo desfavoravelmente no crescimento microbiano, tá? Aí vocês podem até me perguntar, mas professora, a gente não poderia resolver esse problema, né? O problema poderia ser atenuado se fosse, por exemplo, utilizado um valor inicial relativamente baixo de concentração de substrato e que assim resultasse em baixas concentrações de produtos inibidores? Sim, se eu ficar aqui, né, utilizando baixa concentração de substrato, realmente eu vou evitar a inibição, o problema da inibição. Mas, gente, não faz sentido, né? A gente está falando de cultivo industrial, onde a gente quer a maior produtividade possível. Então, não faz o menor sentido eu trabalhar com valores ali baixinhos de substrato para evitar a inibição pelo substrato, porque eu quero realmente chegar às maiores produtividades possíveis, tá? Por questão mesmo de custo, de tempo, de produção, é o que ele diz aqui, né? Uma alternativa pouco interessante do ponto de vista industrial, onde baixas concentrações de produtos acarretariam custos elevados na fase posterior, separação, purificação. Então não faz o menor sentido, tá? Nessas circunstâncias, a inibição pelo substrato é um fenômeno que não pode ser ignorado. A gente realmente trabalha ali com o máximo de substrato que a gente pode, porque a gente quer as maiores produtividades de produto, né, de célula de produto. O efeito do substrato se manifesta quando um valor alto da concentração inicial S pode, ao invés de aproximar o μ, né, a velocidade da máxima, que é o que a gente sempre procura, provocar um efeito contrário, na verdade, ocasionando uma inibição do crescimento celular, tá? Mas isso é um fato, né, como fala aqui no início do slide, a ausência de inibição, né, é uma situação pouco comum na prática. Então, a gente tem que trabalhar, sim, com esse problema, tá, da inibição pelo substrato. E esse fenômeno, tá, da inibição está ilustrado aqui nessa figura 4. Olha só. Até então, a gente estava vendo a mesma coisa. A gente estava vendo gráficos com concentração de substrato aqui no eixo X, certo? Versus no eixo Y, o meu μ de X, o meu μ, minha velocidade de crescimento celular. Até agora a gente estava vendo esses gráficos. Só que a gente estava vendo só até aqui, tá? Só até aqui. A gente não estava vendo a inibição ocorrendo. A gente estava vendo o quê? Aumentei o substrato, aumenta a minha velocidade. Aumentei mais o substrato, aumenta mais a minha velocidade. Aumentei mais o substrato, aumenta mais a minha velocidade. A equação de Monod, ela somente se aplica nesse lado esquerdo aqui desse gráfico, tá?
ela só se aplica em valores relativamente baixos de S, tá? Onde não tem inibição, onde acontece isso aqui, eu aumentei o S, aumento o Mi, aumentei o S, aumento o Mi, aumentei o S, aumento o Mi. Isso o Monod consegue prever sim, sem problemas. Só que ele só fica aqui nesse lado esquerdo, ó, tá? Somente em valores baixos de substrato, menores ou iguais a KS. Então só fica nessa regiãozinha aqui, tá? Os gráficos que a gente tinha visto até agora não até aqui. E agora a gente está começando a ver que existe essa inibição aqui pelo substrato. Se eu continuo realmente aumentando mais substrato, vai chegar um momento que a minha velocidade, ao invés de aumentar, ela começa a cair, tá? Então, acima desse ponto aqui que a gente está falando, onde a inibição pelo substrato começa a se manifestar, a curva tende para Mi máximo até um certo valor de S, para depois se afastar a partir desse valor. Então, realmente ela vai tendendo ao meu Mi máximo, olha, até tem esse pontilhado aqui mostrando isso, mas isso aqui é para o caso, ó, se a gente seguir essa linha aqui, ó, que eu estou seguindo agora, essa linha aqui, ó, tá vendo? É para casos sem inibição. Realmente eu vou aumentar o valor de S e o Mi vai aumentar, aumentar junto com o S até chegar no Mi máximo. Ótimo. Só que na realidade nós temos muitos processos com esse problema aqui de inibição pelo substrato. Na verdade ele vai seguir, a partir dessa linha, desse ponto, as curvas se separam. Então aqui para cima, tendendo a Mi máximo, é o meu substrato que não inibe. E aqui é o meu substrato inibitório, certo? E aí, com o objetivo, né, de explicar essa redução da velocidade específica de crescimento provocada pelos altos valores iniciais de consideração de S, uma modificação na expressão de Monod foi proposta. Então, esse aqui é o primeiro modelo diferente, né? A gente começou a ver aqui outros modelos. Então, esse aqui é um primeiro modelo diferente. Então, ó, até aqui, a equação de Monod simples que vocês já conheceram, beleza? Daqui para cá, né, esse lado direito aqui da equação, foi o termo adicionado para a gente conseguir explicar esse fenômeno aqui, tá? Nessa nova expressão, que traduz o andamento da curva A, então presta atenção, essa aqui é a minha curva A. Então, até aqui, a equação de Monod, ele descreve essa curva aqui, ó, começa por aqui e vem na curva pontilhada. Esse restante aqui da expressão é para explicar esse andamento aqui, desse caminho que essa curva A está tomando, tá? Ks, nessa nova expressão, Ks é a constante de saturação definida pela equação de Monod, e esse Ki, tá vendo que surgiu aqui um KIS, já é a constante de inibição pelo substrato, tá? Que se refere, como Ks, ao valor de S para o qual Mi é igual a Mi máximo dividido por 2, tá? Só que para um valor de S que provoca a inibição, sendo assim superior ao correspondente S da equação de Monod. Ou seja, aqui o gráfico já está até mostrando, o Ks é sim equivalente à metade aqui da minha velocidade máxima específica de crescimento. Olha, eu vou ler ele aqui. O Ki também, ele também é correspondente a Mi máximo dividido por 2, tá vendo? Olha, estão na mesma linha. Só que o Ks é lido onde a gente não tem inibição, e o KIS eu vou ler aqui no lado direito do gráfico, onde eu tenho a inibição ocorrendo, beleza? Um valor relativamente a... Ó, gente, esse gráfico aqui é o mesmo que a gente está analisando desde o slide anterior, tá? E aí vamos raciocinar o seguinte, um valor relativamente alto dessa constante KIS requer igualmente valores muito altos de S, tá? Para o KIS ser alto, ele tem que andar para cá na minha curva, né? Obviamente. Ele também vai requerer aí valores muito altos de S para que o efeito inibidor se manifeste, ou seja, a inibição pelo substrato poderá ser pouco pronunciada. Inversamente, valores baixos de KIS representam um substrato muito inibidor perante uma dada espécie de micro-organismo. Então, quando a gente estiver fazendo os exercícios, vocês vão ver isso na prática, né? Qual a relação aí, se o meu KIS é alto, né? Eu vou ter valores altos também para S. E se eu tenho valores baixos de KIS, já representa aí um substrato muito inibidor.
Então, aqui, ó, para o primeiro caso é pouco inibidor, porque eu preciso de um valor muito alto de S para ele inibir. Então, ele é considerado pouco inibidor. Agora, se em baixos valores o S já inibe, então é um nutriente, é um substrato aí bem problemático nessa parte da inibição, né? Altamente inibidor, certo? E aí, gente, a gente não tem somente esse modelo que a gente viu no slide anterior, não, tá? A gente tem vários outros modelos, na verdade. Esse aqui já entra, eu vou mostrar outros para vocês no próximo slide. Agora, esse aqui já é um modelo que leva em conta a inibição pelo produto. Então, a gente viu um modelo que leva em conta a inibição pelo substrato. Aqui já é um modelo que leva em conta, né, um equacionamento aí, que leva em conta a inibição pelo produto. Vejam que ele tem uma semelhança aí também com a última equação. E aqui a gente tem outros modelos, tá? Equação de Tessier, Mosé, Contois, Paul. Por quê? Além desses, tem outros, professores? Tem, existem outros, tá? Na literatura, vocês também encontram a todo momento, né, alguém fazendo modificação dos modelos, né, para se adequar melhor ao teu modelo de inibição, né, ao teu experimento. Então, e assim, um exemplo importante, né, para dar para vocês. Por exemplo, eu já fiz um experimento no mestrado com a chlorella vulgaris. Então, vejam só, era o mesmo micro-organismo, para vocês verem a necessidade que a gente tem de realmente testar o modelo, tá? Então, era o mesmo micro-organismo, chlorella vulgaris, o micro-organismo não mudou. E o que eu fiz foi mudar o substrato, tá? Em um, eu utilizei glicose como substrato numa fermentação, no modelo de crescimento heterotrófico. E a glicose realmente ia muito bem, a gente aumentava a concentração de glicose e o crescimento da chlorella aumentava, mas chegava num ponto que a glicose se mostrava inibitória, certo? Eu tenho até esses gráficos aí, na próxima aula eu devo mostrá-los, tá? E também testei o acetato, tá? Como outro substrato que também apresentava inibição. A partir de uma certa concentração de substrato, a chlorella já não crescia mais tão bem, tá? E aí eu testei, né, esses 4, não me lembro se eu testei o Powell, eu me lembro que eu testei alguns modelos, entrou o Tessier, entrou o Contois, testei alguns modelos e nem sempre o mesmo modelo, né, o modelo que se aderiu melhor para glicose e chlorella era o mesmo para chlorella e acetato, por exemplo. Então, fica aqui esse exemplo para vocês terem essa noção de que a gente realmente tem que testar, tá bom? Qual é o modelo aí que vai representar melhor, vai se aderir melhor à nossa curva, tá bom?